Cara, o que eu acho sobre quebra de maldições na igreja, cara, eu vou ser bem sincero, eu não tenho nada a declarar sobre isso. Eu não tenho nada a declarar sobre isso. Entende? É um pouco difícil dizer se é verdade ou não. A verdade é que você não tem uma confirmação. Porque é parte de vários pontos de vista. Vamos lá, ó. Se você primeiramente acredita em Deus, você também acredita no diabo, não é verdade? E porque a própria história que fala de Deus também fala do diabo. Então não tem como você acreditar em um e ignorar o outro. Entende? Quando nós acreditamos em Deus, acreditamos também implicitamente no diabo. Porque se o diabo é mentira, Deus também é. Entende? Então não tem como escapar, não tem como você separar uma coisa da outra. E bom, se existe Deus e se existe diabo, então existe bênçãos e maldições. Ou seja, bênçãos como produto do Deus Todo-Poderoso e bondoso, e maldições como produto do maligno. Entende? Aí muitos também se questionam, Eric, mas Deus amaldiçoa. Será que Deus amaldiçoa ou será que Deus abre a possibilidade do diabo amaldiçoar? Essa também é uma questão válida. Porque muitos dizem, Deus amaldiçoa quando ele castiga, por exemplo. Mas será que o castigo de Deus é dado por Deus ou será que o castigo de Deus é apenas a liberação para o inimigo agir? Interessante isso também. Mas você vê que tem milhares de perguntas difíceis de responder. E eu vou te falar uma coisa, cara. Às vezes as pessoas se acham sábias. Eu vou te dizer uma coisa. Um imbecil faz uma pergunta que 1.000 sábios não conseguiriam dar resposta. Eu tenho certeza que um imbecil faz uma pergunta que 1.000 sábios não conseguiam dar a resposta. Eu tenho certeza. Absoluta certeza disso. Então a verdade é que às vezes a gente se acha sábio, e se achar sábio é a própria idiotice. Porque a verdade é que a gente não é. A gente, na verdade, sabe muito pouco e tem uma capacidade de investigação muito baixa. E porque nem tudo pode ser captado pelos nossos sentidos. Entende? Eu não posso captar a movimentação do Espírito Santo real, de modo que eu diga, é o Espírito Santo. Entende? Eu estou vendo, eu não vejo. Eu estou sentindo, é um sentimento, mas espera aí. Será que esse sentimento parte do Espírito Santo? Será que é um sentimento que é do externo para dentro? Ou será que ele é simplesmente endógeno? Será que ele é simplesmente interno? Uma pele que arrepia? Será que a pele arrepiou porque arrepia? Ou será que a pele arrepiou porque está a presença do Espírito Santo? Entende? Não são coisas fáceis de responder. E quando você pega essa questão de se há quebras e de maldições na igreja, então, se a gente acredita em Deus e em contrapartida você tem o diabo, você acredita em bênçãos e maldições. E bom, se você acredita em Deus e no diabo, em bênçãos e maldições, então isso faz parte da estrutura do real. Porque não tem como você dizer eu acredito nisso eu acredito nisso como real e não fazer parte da realidade. A partir do momento que você acredita em algo como real, você já está pressupondo que faz parte de uma realidade, da realidade humana. Acabou? Então, se eu acredito em Deus e no diabo, nas bênçãos e nas maldições, isso faz parte da realidade humana, isso quer dizer que, então, eu acredito que existem as manifestações desses fenômenos. E que a manifestação desses fenômenos, ela de uma certa forma estão presentes na nossa realidade e eu posso de uma certa forma interagir com isso. Entende? Então, por meio da busca pelo Espírito Santo, né? E também você tem a questão, né, da própria afirmação de Cristo.
de que ele daria poderes, né, àqueles que o aceitassem como Salvador para que expulsassem demônios, não é? Então o que é a expulsão de demônios? É a própria quebra de maldição. A quebra de maldição, ela é por si só a expulsão de demônios. Então, isso quer dizer que, de uma certa forma, pode haver uma possibilidade de expulsar demônios, já que Cristo fazia na própria realidade, e já que os discípulos de Cristo faziam na própria realidade. É lógico que os líderes religiosos hoje estão completamente distantes, e muito distantes, daquilo que eram os 12 discípulos que andavam com Cristo. Não que eles fossem perfeitos, né? Mas a proximidade com a própria fonte. Não é todos que têm Cristo como mestre, né? Na própria realidade. Então, tinha muito disso, tem muito disso também, né? Então é uma coisa que eu não posso dizer que não é. Agora, você também tem outras explicações. Explicações mais terrenas e menos... e menos... Como é que eu posso dizer? E menos divinas. Acho que essa palavra se cabe. Bom, quais seriam as explicações mais terrestres? Né? Que a própria maldição que a igreja chama de maldição é simplesmente a carga genética. Entende? A herança genética do indivíduo. Né? A herança genética do indivíduo. Então isso também pode ser verdade. Né? E na verdade isso é verdade, porque os indivíduos eles carregam cargas genéticas. Entende? Agora, é difícil você anular o outro argumento perante esse. Porque, por exemplo, eu me pego numa contradição. Eu acredito em Deus, então eu não posso ignorar as maldições. Agora, eu também acredito que os seres humanos carregam uma carga genética. Então a verdade é que uma coisa não invalida a outra. Uma coisa não invalida a outra. E você tem ambas as situações caminhando lado a lado. Né? Então, por exemplo, eu em nenhum momento posso dizer que é mentira, né? A expulsão de demônios ou a quebra de maldições. Verdadeiramente, eu não posso dizer que esse fenômeno não é existente. Entende? Até porque, por exemplo, quando a gente lê a Bíblia e a gente imerge mais na história, né, que de uma certa forma é a herança da própria história da nossa divindade, ou seja, do próprio Deus. E logicamente essa história é tudo que nós temos para conhecer o próprio Deus e a forma como ele interage conosco. Então, essa própria história, ela fala sobre a existência de anjos e demônios, ou seja, um mundo paralelo espiritual, aonde existe um conflito de anjos e demônios de fato. Entende? Então, essa literatura que fala sobre Deus e que nos introjeta a crença do próprio Deus, ou seja, nos conta a história do próprio Deus, que é exatamente os fundamentos que vão fundamentar as nossas crenças, ela está dizendo isso. Existe uma guerra sendo travada entre anjos e demônios. Um milita contra o outro. Então, em nenhum momento, eu posso dizer que essas coisas é mentira. Entende? Por quê? Porque eu também estaria negando a crença no próprio Deus. Se eu nego a crença de que existe as maldições, eu também nego a crença do próprio Deus. Agora, no que tange, por exemplo, a quebra dessas maldições, né? Você tem o fato de que será que naqueles momentos existe de fato uma quebra de maldições?
Também tem esse questionamento. Será que naquele momento existe uma quebra de maldições? Entende? Cara, são coisas muito metafísicas e é difícil de discutir isso. Entende? E a gente, de uma certa forma, simplesmente tende a responder essas perguntas dizendo: eu acredito nisso e eu acredito naquilo. Não, meu amigo. Peraí. Não, meu amigo. Não, 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 não. Por quê? Porque tudo bem. Você pode dizer: eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Bom, é a crença que você tem. Mas isso não é uma resposta, de uma certa forma, que alguém que está investigando deva se contentar. Quem está investigando esses fenômenos na estrutura da realidade, ele não pode se contentar com eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Ele, de fato, tem que buscar a verdade. Se ele está dizendo, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, ele está ignorando o objetivo de sua própria busca. Bom, pelo menos deveria ser o objetivo da sua própria busca, que é a verdade. Entende? Então a verdade, cara, é que, né, essas coisas são coisas muito difíceis de discutir. Entende? E é muito difícil você ser justo nessas discussões. Se tem uma das coisas que a gente tem que buscar é a honestidade, a justiça intelectual, de modo com que nós consigamos ser justos na nossa reflexão, no nosso pensamento, e não sair atropelando as coisas, né? Teve uma época que eu critiquei muito vorazmente a igreja e vários desses aspectos. Teve uma época que eu estava muito crítico no que tange a muito isso. Só que em um determinado eu percebi a minha desonestidade intelectual e que era muito grande. Até mesmo no que tange às igrejas. Por quê? Porque uma coisa é fato, as igrejas sempre prestaram um bom serviço para a sociedade, com o compartilhamento das crenças de que existe um Deus que ama as pessoas e que está pronto a ajudá-las quando elas mais necessitam. Então, esse serviço a igreja prestou. Então, elas deu às pessoas mais crença em Deus, de uma certa forma tornou as pessoas mais fortes para enfrentar a própria realidade, né, que nenhum ser humano atura a realidade demais. Né, se dá uma realidade demais para um ser humano, ele quebra, fato. Então, com Deus as coisas ficam mais fáceis. E a igreja, ela trouxe essa concepção, ela trouxe essa força, essa ajuda, ela prestou esse serviço. Entende? Então a gente também não pode ser desonestos com as igrejas. Por mais que existam os problemas internos dos ministérios, aonde existe roubo, aonde existe fraude, aonde existe desonestidade, aonde existe corrupção, a gente também não pode desprezar o lado bom que eles agregaram. Entende? Isso é desonestidade intelectual, isso nos faz. Foi um dos motivos que me levaram a parar de criticar e a buscar ser muito mais honestos com os ministérios, com as igrejas, com os pastores, com os líderes religiosos. Lógico que tem os seus problemas, mas também teve os seus acertos e a gente tem que levar isso também em consideração. Então, no que tange a essas coisas, a gente tem que tomar mais cuidado e, de uma certa forma, investigar mais, ser mais ávido na investigação e menos ávido na crítica. Porque, cara, se você quer ser um filósofo sério e honesto, não pode sair criticando as coisas sem antes conhecê-las. Entende? Existe uma necessidade que antecede a crítica, que é de conhecimento do alvo da crítica.